Por favor, abram as Bíblias. O segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Deus tem uma palavra aos nossos corações essa manhã. E eu tenho certeza absoluta que assim como Ele já está falando, vai falar ainda mais tremendamente ao nosso coração. A palavra que Deus ministrou ao meu coração hoje é muito forte para as nossas vidas. E eu tenho certeza absoluta que você sairá daqui hoje completamente transformado. Porque essa mensagem é para hoje, é para esse dia. Você crê nisso? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, diz assim a palavra de Deus: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham o sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém. Pode se sentar adorando a Deus, pela alegria que é estar em sua casa, em sua presença. O que eu vou ministrar essa manhã é sobre transformar fontes. A igreja nada mais é do que a agência de Deus na história para a transformação das fontes. Israel sempre teve encontros com águas amargas. É um povo que vivia no deserto, cruzando fronteiras. O nome hebreu vem daí, cruzar fronteiras. E nesses cruzamentos de fronteiras, Israel sempre se envolveu com águas perigosas. Águas amargas não eram novidades para o povo de Israel. De vez em quando dava de frente com uma água amarga, de vez em quando dava com a falta da água. O povo de Israel chegou a murmurar contra Moisés exatamente por causa da falta de água. Sempre tem no caminho de Israel uma fonte perigosa, uma fonte que não faz jus ao nome, fonte. Quando eu olho para a igreja hoje no Brasil, o que eu vejo são uma série de fontes que perderam seu significado. Uma série de fontes que perderam a sua razão de ser. Qual é a razão de ser de uma fonte? Água, jorrar, água que seja produtiva, que mate a sede e que também faça da terra fluir. O que Deus quer que você entenda aqui essa manhã é muito simples. Você foi chamado para sarar fontes. Você foi chamado para transformar fontes. Você não foi chamado para ser improdutivo. Ser cristão e ser improdutivo é ter alguma contradição em si. O crente gera, o crente tem fruto, o crente é uma fonte e ele não pode parar. Se ele parar, está morto. O que Deus quer que você entenda essa manhã é muito forte. Nesse texto nós temos um manancial gerador de morte. A essência dele estava corrompida. Infelizmente, muita gente se enquadra nessa descrição. Imagina, a cidade tem uma fonte, mas é um problema, porque a fonte, apesar de ser fonte, não gera água que seja boa. E não gerando água que seja boa também não mata a sede dos seus cidadãos, e pior ainda, não faz com que a terra produza. É um manancial, mas não faz jus ao seu nome. É um manancial, mas está corrompido na essência. Eu vejo hoje no Brasil, na igreja brasileira, pessoas que são grandes fontes, mas estão corrompidas em suas essências. Pessoas que eram para cantar tremendamente bem e o Espírito Santo agir, mas viram um show particular, uma coisa complicada, onde a fonte é bonita, mas não gera vida. Nós temos nos cultos do Brasil hoje mensagens que informam, mas não transformam, que divertem, mas não convertem. Às vezes muita dança, pouca mudança, muito grito, pouca lágrima, mananciais que não geram vida. Essa manhã, o Espírito Santo vai fazer jorrar uma fonte aqui tão grande, ela vai lavar a nossa alma. Coloca sua mão por um momento aí, peça a Deus: Senhor, faz de mim uma fonte capaz de jorrar para a vida eterna. Faz de mim uma fonte capaz de matar sede. Faz de mim uma fonte capaz de gerar produtividade. Faz de mim uma fonte que faça jus ao nome dela. A imagem do manancial por si só ela já fala de vida, fala de limpeza, de purificação.
purificação. O que me intriga é se nós ainda somos um manancial de vida ou decepcionamos as pessoas. Sabe o que é estranho? Muita gente hoje está sendo um manancial de decepções. A Bíblia conta a história de um rapaz, quando Absalão está em guerra contra Davi, e de repente no meio da guerra Absalão é morto. Aí o capitão da guarda de Davi chega e chama um dos seus assistentes ali e diz o seguinte: vai lá até o rei, lá para Davi, e conte para ele que o filho dele morreu. Então o rapaz se prepara e sai. De repente chega um outro rapaz chamado Aimaas. E Aimaas começa a pular assim, aquele rapaz que é todo cheio de coisa, todo cheio de ativismo puro. E ele chega e fala assim: eu quero ir, eu quero falar alguma coisa, deixa eu ir. Aí Davi fala, o capitão da guarda jovem fala o seguinte: olha, você não precisa ir não, porque eu já enviei alguém, já foi um. Ele fala: não, mas eu quero ir. E fica um diálogo até interessante, porque o judeu tem um tipo de humor fino, uma fina ironia. E o diálogo que os judeus colocam ali é um diálogo meio humorístico, uma fina ironia. Deixa eu ir, não precisa, não, mas eu quero, não precisa, mas eu quero correr, então corre. É assim que logo tem assim. E aí lá sai correndo, e corre tanto que passa pelo primeiro que já tinha ido. Aí de repente o sentinela está olhando lá no horizonte, vendo se tem algum problema contra o rei. De repente ele vê o rapazinho correndo e avisa: rei, está vindo alguém correndo ali, e pelo jeito de correr é Aimaas. Tanta coisa para você ser reconhecido, o indivíduo era reconhecido pelo jeito que corria. No Oriente Médio, provavelmente balançando a sandália, levantava uma poeira imensa enquanto corria. Era um homem conhecido pela poeira que levantava, pelo barulho que produzia, pelo ativismo, pela corrida, o jeito que faz, todo o movimento. Aí Davi, esperançoso, diz: não, mas ele é boa gente, ele vai chegar e vai trazer uma notícia. Quando ele chega, Davi, naquela esperança, aquela expectativa, coração de pai, esperando uma notícia do filho que está na guerra, rebelde, mas está na guerra e é filho. Então ele se levanta cheio de esperança e diz: e aí, vai bem o jovem Absalão? Sabe o que Aimaas faz? Ele diz: olha rei, eu vi uma grande confusão, uma briga tremenda, muito forte. Davi: e aí, e Absalão? Eu disse: eu não vi mais nada. O que você diria para um homem desse? Correu com sua misericórdia, levantou a poeira imensa, colocou a esperança do rei lá em cima, e na hora H não tinha o que dizer: fonte que não sacia a sede, fonte que não tem notícia. Tem muita gente hoje na igreja que quer muita manchete, pouca notícia, briga aqui porque quer falar, não porque tem algo a dizer, faz um barulho imenso, mas não tem conteúdo, vira as mesas dos cambistas, mas não propõe proposta, é pichador de parede, põe o problema, mas não põe a solução. De repente veio outro, andando, porque quem tem a notícia certa não precisa correr. Ele vem andando devagar, aí o rei fala: peraí que esse daí tem notícia boa. Ele vem com uma notícia ruim, mas vem com uma notícia. Acabam-se todas as coisas, os ativismos, porque ele tem uma notícia para trazer. Enquanto o outro está lá no campo esperando, porque matou a decepção, o outro vem com a notícia certa, porque vem andando com calma. Sabe o que vai fazer? Tem a sua missão, é fonte que jorra no tempo certo. Sabe o que Deus está falando para você aqui hoje? Você não precisa correr, não precisa voar, só precisa andar no Espírito. Quem anda no Espírito tem notícia, e quem tem notícia é fonte, e a fonte sai a saber. Eu tenho duas perguntas aqui para auxiliar a nossa reflexão. Pergunta número 1: a igreja, Jesus chamou a igreja de sal. Como sal, nós temos capacidade de interpretar as fontes que poderiam ser bênçãos para o povo? Você tem essa noção de que existem fontes, de que existem pessoas às vezes que são bênçãos para o povo, mas infelizmente por causa do ativismo religioso ainda não se transformaram nisso? Segunda pergunta: ainda somos uma comunidade da transformação? Eu quero que você saiba de uma coisa aqui hoje. Sabe por que Deus te chamou e te colocou aqui como igreja? Por que Ele te batizou, Ele te nomeou, te deixa sentar na mesa dele? Porque Ele quer que você faça diferença. Jesus não está preocupado com um grupo de gente. Escuta o que eu vou dizer: Jesus não está preocupado se essa igreja é capaz de encher um ginásio. Ele quer saber se Ele ainda enche você. Não é a quantidade extraordinária, é a qualidade nessa quantidade. O que Deus quer que a gente entenda hoje é muito sério. Nós somos chamados a sermos comunidade da transformação. Sabe o que Deus quer fazer com essa igreja nesse estado? Comunidade da transformação. Fonte que jorra para matar a sede, fonte que jorra para purificar o ambiente, fonte que jorra para produzir na terra. Uma das piores coisas que existe na igreja de hoje é a esterilidade ministerial. O movimento neopentecostal criou uma banalização do ministério. Tudo hoje é ministério. Pode observar, nesses ambientes neopentecostais, o indivíduo picha uma camiseta, escreve uma coisa na camiseta, é meu ministério, escrever na camiseta. Tudo é ministério hoje.
Eu escrevi esses dias um texto colocando que é verdade, tudo é ministério, é um mini-ministério, a esterilidade dos bebês infantis, ministeriais. Gente que não cresce, não gera, não passa do leitinho espiritual, é fonte, mas não sabe ainda o poder que tem. Essa manhã aqui, ó, o Espírito Santo me mostra várias fontes aqui. Você é fonte, você é fonte. E hoje o Espírito Santo quer sarar as tuas águas. O Espírito Santo quer sarar a tua fonte, quer mexer na tua intimidade, entrar lá dentro, te fazer gerar, produzir. Eu vou entrar nesse texto de coisas extraordinárias na sua vida. Eu sei que hoje o Espírito Santo vai fazer uma coisa tremenda aqui. Você crê nisso? Em primeiro lugar, nós carecemos de discernimento urgentemente. Não podemos